Boa tarde, amores do nono ano. Eu sou a professora Maria da Conceição. Estou aqui para mais uma aula de ciência à distância da Escola Governador Valdemar Alcântara. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo do livro, que é o capítulo 5. Vamos tratar sobre a evolução. Ok? Que hoje nós vamos falar o que sobre a evolução? Nós vamos falar um pouquinho de tudo, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar da diversidade dos seres vivos, origem da biodiversidade, ideias de Lamarck e Darwin hoje. Na próxima aula a gente vai tratar sobre outros assuntos, mas hoje os principais são esses, tá bom? Vamos lá. Primeiro, as teorias sobre a origem da vida. Os seres vivos foram criados por Deus, né? Isso dá origem ao criacionismo, né? O criacionismo fala que todos os seres vivos foram criados por Deus. Como assim? Bem, Deus, em 7 dias, criou todo mundo, é o que nós acreditamos. Há o fixismo, que é a doutrina que defendia a imutabilidade dos seres criados por Deus, e o finalismo, doutrina que defendia que os seres vivos tinham uma forma planejada por Deus com uma finalidade, certo? Depois os homens foram evoluindo, e aí nós tivemos, né, uma nova forma de pensar. Qual é a nova forma, pessoal? A biogênese, que é uma teoria que a vida surgia de forma espontânea, do nada. Alguns seres vivos poderiam se formar a partir da matéria morta, ou seja, se eu deixasse uma roupa jogada no chão, lá ia surgir seres vivos, do nada. Os exemplos, carne podre gerava moscas, cereais úmidos geravam ratos, madeira podre gerava escorpiões, lixo gerava baratas e caldos nutritivos, né, geravam micróbios, certo? Mas isso era até essa ideia ser contestada e a gente passar a acreditar na teoria da biogênese, ou seja, que todo ser vivo é originário de outro ser vivo através da reprodução. Mas qual seria a origem do primeiro ser vivo? Fica essa pergunta, né? Bem, aí os cientistas continuaram estudando e criou-se uma quarta teoria, a teoria da panspermia, ou a hipótese cosmozoica, né, que é a que o mundo surgiu de uma, né, de origem de outro mundo, um extraterrestre, e após ter chegado aqui, evoluiu. Esta teoria não explica a origem da vida, só transfere a dúvida de lugar, ou seja, da Terra para outro lugar, certo? E a quinta é a teoria da evolução molecular da vida. Moléculas inorgânicas geram moléculas orgânicas simples, que geram orgânicas completas, aglomerado de moléculas orgânicas e protocélulas, até chegar, né, nas teorias modernas que defendem, né, as células protocélulas serem autotróficas, quimiosintetizantes, possuindo RNA como material genético, certo? Que é de onde tudo surgiu. Onde cada uma dessas surgiu? As moléculas inorgânicas na atmosfera primitiva, moléculas orgânicas simples ainda na atmosfera primitiva, moléculas orgânicas complexas sobre as rochas quentes, aglomerado de moléculas orgânicas nos oceanos e a protocélula no oceano. Essa hipótese heterotrófica é a hipótese de Halperin e Haldane. A gente vai ver algumas dessas hipóteses mais detalhadas, né, no livro de vocês, tem na da página 184 até a 140. Né? Aí nós vamos para a diversidade de seres vivos. Aí nós vamos tratar, né, depois como foi se observado que os seres vivos precisam ser distribuídos onde foi, começou-se a estudar os seres vivos e as suas características. E aí vieram as ideias de Lamarck. Lamarck, ele defendia que os seres vivos, eles recebem caracteres dos seus pais, eles herdam os caracteres, certo? E essa tendência, né, para o aumento da complexidade. Quanto mais complexo o indivíduo, mais surgem órgãos em função de necessidades, alguns se desenvolvem e outros atrofiam, que é a lei do uso e desuso, né? E, por último, a lei da transmissão dos caracteres. Nós podemos observar o exemplo das girafas. As árvores eram medianas, o pescoço da girafa era de um tamanho. As árvores foram crescendo e os pescoços das girafas foram crescendo, né? À medida que as girafas necessitavam comer, elas esticavam o pescoço para alcançar o alimento.
Aí vieram as ideias de Darwin. Darwin, entre os anos de 1831 e 1836, fez uma viagem ao redor do mundo e se perguntou, né, sobre as diferenças entre as espécies. Ele fez várias anotações, ele criou um livro chamado A Origem da Vida na Terra, considerada a Bíblia da Biologia, certo? Ele fez essas observações e coletas que foram registradas em seu diário de bordo. Ele começou a contestar o fixismo, rascunhando algumas ideias que seriam a base da sua teoria sobre a evolução. Desculpa. Aí, ó, quais foram os países que ele andou? Todos esses países. Aqui, ó. Onde ele passou, ele fez registro sobre os animais, certo? As ideias de Darwin. Após uma forte coleta de informações, Darwin ele fez algumas observações, primeiramente sobre as aves e os seus bicos, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Cada ave aqui tem um bico diferente. E essa ave, ela fica, né, no arquipélago de Galápagos, na costa do Equador. São os tentilhões, eles possuem diferentes formatos de bico de acordo com a comida que eles comiam, né? Cada espécie, como um tipo de fruta diferente, tem um bico diferente. Ele supôs que todas as espécies de tentilhões das Ilhas de Galápagos seriam surgidas de uma única espécie ancestral, que chamou de ancestral comum. Ancestral comum, espécie A, B e C. Ideias de Darwin e Lamarck. Darwin e o Wallace, no caso, né? Desculpa. Bem, as ideias de Darwin e Wallace, todos os organismos descendem de ancestrais comuns. Tanto Darwin quanto Lamarck, eles fizeram essas observações. Ou seja, seres apresentam alto potencial reprodutivo, seres vivos competem por recursos que são limitados, os indivíduos de uma população são diferentes entre si, embora sejam da mesma espécie, da mesma população. Seleção natural, o principal agente de atuação sobre as variações dos indivíduos. Vejam um exemplo. Observem aqui, nós temos aquelas mesmas girafas lá do começo, que tinham, né, o pescoço pequeno, depois cresceu. A população de girafas havia indivíduos de pescoço curto e outros com pescoço comprido, tá vendo? Um comprido e outro curto. Os animais com pescoço compridos conseguiam alimento, enquanto os animais com pescoço curto não conseguiam alimento suficiente e morriam. Os animais com pescoço comprido transmitiam essas características aos descendentes. Isso fez com que predominasse girafas com pescoço comprido na população desses animais. Para Lamarck e Darwin, nós temos observações importantes. Por exemplo, Lamarck, o ambiente induz os seres vivos a mudar. Darwin, os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Em um ambiente, uma estrutura do corpo que é muito utilizada tende a se desenvolver, e uma estrutura que não é muito utilizada tende a se atrofiar. Indivíduos com características favoráveis tendem a produzir número maior de descendentes que poderão herdar essas características. Por último, as estruturas resultantes do uso ou desuso passam para a próxima geração. As espécies atuais surgiram de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. Apenas as mais fortes sobreviveram. Neodarwinismo. De acordo com as teorias sintéticas da evolução, a teoria mais aceita atualmente para explicar a diversidade dos seres vivos é o neodarwinismo. Novas características podem surgir por mutações, ou seja, alterações nos genes. Aí vocês podem ver a mesma população em variadas tipos, né, e planícies e variações genéticas. Evidências da evolução. A primeira evidência, os órgãos homólogos, o que? A asa de um morcego, a mesma coisa que a nadadeira de uma baleia, e a perna de um gato. Ambas são homólogas quando se desenvolver de um ancestral comum, mesmo que elas tenham funções diferentes. Segunda evidência, órgãos análogos. São órgãos que são semelhantes. Não é isso? Tem funções semelhantes, embora não tenha a mesma origem embriológica. E por último, os fósseis, que são a existência, né, de fósseis, o mais forte indício de que o planeta já foi habitado por outros seres, ou seres que não existem mais. Por último, a especiação. Os indivíduos cruzam entre si
Aí tem uma população de um lado e de outro, forma-se uma barreira. Com o passar dos anos, pode surgir uma barreira geográfica, né? Isso pode. Uma montanha ou um rio largo, por exemplo, que separe duas populações, impedindo o cruzamento entre elas. E aí vai surgir duas populações diferentes. Uma só com características da população A e uma só com características da população B. As populações podem acumular tantas diferenças que passa a existir uma incompatibilidade reprodutiva entre ambas, formando duas espécies distintas. Os aspectos evolutivos do ser humano. Aí nós temos a mão do orangotango, a mão do gorila, a mão do chimpanzé e a mão do ser humano. Acredita-se que o homem, né, é uma evolução do orangotango, segundo essas, né, observações feitas pelo homem. Bom, depois de ler para revisar o que foi visto na videoaula, é hora da atividade. A atividade vou deixar lá no grupo de estudos, eu espero que vocês façam. Conto com a participação de todo mundo, tá bom? Tá aí as páginas do blog para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem. Bem direitinho. Um cheiro e até a próxima aula.